E neste Fala Portugal prosseguimos a ronda de entrevistas aos candidatos às eleições legislativas de 10 de março. Hoje é a vez de recebermos em estúdio Paula Santos, cabeça de lista da CDU por Setúbal, a quem agradecemos a presença. Boa noite, seja muito bem-vinda ao Fala Portugal. Vamos começar pela crise política na Madeira. A CDU defende que a crise atual só se resolve, de facto, com eleições antecipadas. Pergunto-lhe porque é que acham que Marcelo Rebelo de Sousa não opta por uma solução semelhante àquela que adotou a nível nacional. Bom, essa é uma resposta que o próprio Presidente terá que esclarecer. Aquilo que nós identificamos é que a atual maioria na região autónoma da Madeira não é solução para dar respostas aos madeirenses, aos porto-santenses, e que se exige efetivamente uma alternativa, uma política alternativa para dar resposta aos problemas das populações, e por isso consideramos que o caminho mais adequado é devolver à população a voz para que possa tomar as suas opções. Pelas críticas que o PCP tem feito ao modo como o poder político e económico se interligam na região, acham que a justiça chegou tarde à Madeira? Aquilo que é necessário é, naturalmente, fazer-se a investigação e apurar tudo aquilo que houver a apurar relativamente a este processo. Nós há muito que temos vindo a alertar para esta realidade, porque o tráfico de influências, negociatas, a promiscuidade entre poder político e poder económico e que conduz a estas situações é algo que tem que ser combatido, é algo que tem que ser travado. Aliás, essa é uma das questões que nós, inclusivamente, colocamos no nosso programa eleitoral, agora nas eleições para a Assembleia da República. E concordam com o modo como foi feito? Tem sido criticado o modo de atuação da PJ, algum aparato a envolver estas buscas. O que é que a CDU pensa disto? Bom, temos que deixar naturalmente à Justiça os meios, não só atribuir os meios que são necessários, mas também que possa atuar de acordo com as circunstâncias. Aquilo que nós consideramos que é mesmo prioritário, e era aí que eu queria também centrar, é de facto não só reforçar os meios da própria Justiça, a contratação de trabalhadores, reforçar os meios da investigação criminal, mas é importante também, a outro ponto, e era esse aspecto que eu também queria referir, que é de facto é necessário uma opção política que combata esta promiscuidade. A nossa Constituição coloca um aspecto muito concreto, que é o poder económico tem que estar subordinado ao poder político. Ora, não é isso que tem acontecido no nosso país. Olha, desde logo é preciso travar as privatizações, é preciso pôr fim às parcerias público-privadas e é preciso de facto uma opção política firme que combata, ponha-se fim também às portas giratórias, como muitas das vezes costumamos dizer. Ainda agora, no final dos trabalhos da Assembleia da República, houve uma iniciativa do PCP que foi rejeitada e, se tivesse sido aprovada, poderia ser mais um passo para combater este caminho que nós consideramos que é profundamente errado, desta promiscuidade entre poder político e poder económico. E já vamos ter a oportunidade de abordar mais propostas. Vamos a cenários pós-eleitorais. Paulo Raimundo disse ontem pela primeira vez estar aberto de alguma forma aqui a uma convergência à esquerda, mas de certa forma com alguma timidez. Porquê que o PCP não está a ser claro em relação a um eventual entendimento à esquerda, como já foram outros partidos, nomeadamente o Bloco de Esquerda e Livre? Há duas questões que nós dizemos com muita clareza. Não há nenhuma dúvida relativamente a essa matéria, que é, e foi sempre dessa forma que o PCP interveio e se posicionou na Assembleia da República. Nós, a cada uma das iniciativas, a cada uma das propostas, a cada um dos processos, fazemos a avaliação. E aquilo que for positivo tem contato com o apoio do PCP. A ideia é avaliar e aquilo proposta que é proposta, negativo é isso? tem contato com a nossa oposição. O PCP nunca faltou, quando foi necessário, quando esteve presente, de facto, propostas que permitiriam avanços e melhoria na vida das pessoas. A segunda questão, que é também de grande clareza, que temos vindo a colocar, que é, estamos neste momento num processo eleitoral, as eleições estão marcadas para o dia 10 de março, aquilo que vai determinar qual é que vai ser a futura composição da Assembleia da República vai ser o voto dos portugueses no dia 10 de março, e aquilo que é determinante para
para que possamos ter uma vida melhor, para que possamos ter avanços, para que possamos ter melhorias, é de facto o reforço do PCP e da CDU na Assembleia da República, e por isso é que centramos a nossa atenção nesse aspecto. Veja, podemos ir um bocadinho atrás. Mas não é importante para os eleitores saberem, antes de irem a votos, aquilo que os partidos se propõem a fazer também em termos de coligações com outras forças políticas? Aquilo que nós propomos... Há uma questão que é preciso ficar clara. Não há entendimentos no vazio, se me permite a expressão, nem há cartas em branco, se também se me permite esta expressão. Portanto, é preciso, quando se fala em convergência, é sempre em torno de um conteúdo concreto. E o conteúdo concreto daquilo que são as opções por parte do PCP e da CDU são conhecidas. Ainda na semana passada apresentámos o nosso programa eleitoral, onde colocamos aquilo que são as nossas propostas, as nossas soluções para as diversas áreas e para a resolução dos problemas do país. Por isso é que nós dizemos, se o PCP e a CDU tiver mais força, temos mais condições para dar concretização a essa política alternativa. E, portanto, este é que é o aspecto determinante, porque o que vai determinar o que é que vai acontecer depois do dia 10 é, de facto, a força e a correlação de forças na Assembleia da República. Dizem também que não passariam um cheque em branco ao Partido Socialista, então de que medidas concretas não abdicariam para viabilizar um governo? O PCP tem sido muito claro. Nós não sabemos qual é que vai ser a correlação de forças depois das eleições do dia 10 de março. Também não vou fazer a antecipação de qualquer cenário relativamente a essas matérias. Mas há questões que nós consideramos que são absolutamente prioritários e emergentes para o nosso país. Quais são? Eu pegava aqui, em concreto, no aumento geral dos salários e das pensões. Nós avançámos com a necessidade do salário mínimo nacional de 1.000 euros em maio de 2024, mas consideramos que, quando colocamos o aumento geral dos salários, todos os salários têm que ser valorizados do ponto de vista do seu poder de compra. Também as pensões, com um aumento de 7,5% e um aumento mínimo de 70 euros, exatamente para valorizar as pensões que têm valores mais baixos. Salvar o Serviço Nacional de Saúde é fundamental, adotar soluções para fixar profissionais no Serviço Nacional de Saúde. Que soluções seriam essas, Paulo? Olha, nós adiantámos o seguinte, a necessidade, para além da valorização das carreiras e das remunerações, que obviamente há aqui aspectos que é de negociação coletiva com as organizações representativas desses mesmos trabalhadores. Nós avançamos com uma proposta que se prende com a criação de um regime de dedicação exclusiva, dirigido a médicos e enfermeiros, mas que pode ser alargado a outros profissionais em carência no Serviço Nacional de Saúde, que tem uma majoração em termos da remuneração de 50%. Para evitar a fuga de clínicos para o privado? E também 25% em termos de valorização para a progressão na carreira, para acelerar a progressão na carreira. Sim, para fixar profissionais no Serviço Nacional de Saúde, para que os profissionais de saúde tenham condições de trabalho no Serviço Nacional de Saúde, tenham uma perspectiva de carreira e que assegure, naturalmente, se tivermos mais profissionais no Serviço Nacional de Saúde, há condições, era isso que eu ia dizer, para atribuir um médico, enfermeiros de família, que há hoje mais de 1 milhão, 600 mil, 700 mil portugueses sem médico de família, mas também para garantir o adequado funcionamento dos serviços. Não podemos permitir aquilo que está a acontecer neste momento, em que não só as consultas, as cirurgias, os tempos de espera são elevadíssimos, mas também os serviços de urgência estão a funcionar com muitas dificuldades. Vamos olhar também para a questão laboral, é uma questão cara à CDU. Propõe um aumento dos salários em 15%, já aqui mencionou, creio eu. Faz sentido aumentar salários por decreto para todas as empresas? Não corremos o risco de deixar cair alguns negócios? Têm todas as empresas capacidade para este tipo de aumento salarial, tendo em conta que a maioria delas são PMEs no nosso país? Bom, relativamente ao salário mínimo nacional, é uma decisão por parte do Governo. O Governo tem também capacidade de decisão no que diz respeito às carreiras e às remunerações dos trabalhadores da administração pública. Nós aquilo que colocamos é que haja de facto um aumento geral dos salários, há condições e há dinheiro para isso, basta olhar para os grupos económicos no nosso país e aquilo que tem sido a acumulação de lucros negócios na banca, já lá vou, na banca, no setor energético, ainda na semana
semana passada também os trabalhadores, por exemplo, da EDP em luta em defesa dos salários e dos seus direitos, ou seja, estamos a falar de grandes empresas, por exemplo, na grande distribuição, também das empresas que existem no nosso país, com lucros, a acumular cada vez mais lucros e lucros de facto colossais, e isso não tem tido nenhum reflexo na valorização dos salários por parte dos trabalhadores. Mas é necessário também associar a esta questão que nós colocamos de ter um aumento de referência de 15%, no mínimo de 150 euros, toda uma perspectiva de desenvolvimento da nossa economia. Porque nós, a par disso, propomos também que haja uma aposta na produção nacional, que possamos criar mais riqueza e, naturalmente, essa riqueza tem que ser distribuída por quem a cria, que são os trabalhadores, coisa que não está a acontecer neste momento. Havendo mais salários, as pessoas têm mais poder de compra e isso também beneficia sobretudo as micro, pequenas e médias empresas. Portanto, estamos a falar de uma perspectiva de desenvolvimento económico. Aliás, nos contatos que temos tido, inclusivamente com pequenos comerciantes, com pequenos empresários, micro, pequenos empresários, aquilo que nos colocam é exatamente isso, porque sabendo maior capacidade por parte da população, dos trabalhadores, dos reformados, isso também dinamiza a nossa economia. Mas há um outro aspecto que eu não coloquei, queria colocar, que é, há um instrumento que é muito importante, que é a contratação coletiva. E é aí que, naturalmente, há, nessa negociação entre sindicatos e entre entidades patronais, a contratação coletiva é fundamental também para reforçar e valorizar os direitos dos trabalhadores. E, portanto, revogar a caducidade da contratação coletiva, que é outra questão que nós colocamos, é essencial para melhorar também as condições de trabalho e os direitos dos trabalhadores. Paula Santos, olhando agora para a habitação, o PCP quer pôr a banca a ajudar a pagar as taxas de juros. Esta é a vossa solução para a crise no setor e querem também criar 50 mil novas habitações públicas. Como é que isto funcionaria? No nosso país, os preços da habitação subiram de uma forma exponencial, poderemos dizer desta forma. Se formos olhar para as famílias que têm crédito à habitação e contraíram um empréstimo junto da banca, muitas das famílias, a sua prestação já duplicou. É valores destes que nós estamos a falar no nosso país e que leva uma parte significativa dos rendimentos de trabalho para rendimentos de capital. Ou seja, quem está a beneficiar e a ganhar com o aumento das taxas de juros, que tem esta tradução nas prestações das famílias à banca, é a banca. Então, mas admite-se que por dia no nosso país a banca tenha de lucro 12 milhões de euros por dia, os principais bancos. É disso que nós estamos a falar. Portanto, há aqui condições para que seja esses lucros a suportar o aumento das taxas de juros e não as prestações. Estamos a falar de uma medida de justiça para assegurar que nenhuma família fica sem a sua habitação, para assegurar que nenhuma família sequer entra em situação de incumprimento e que isso pode acontecer, porque aquilo que nós queremos proteger é a habitação. A habitação é um direito, não é uma mercadoria. A outra questão que abordou é uma questão de grande importância, que é, para além das dificuldades das famílias que têm crédito à habitação, das famílias que também estão em contrato de arrendamento, as rendas são elevadíssimas e deve também haver uma intervenção, não só para garantir maior estabilidade, reforçar os direitos por parte dos inquilinos, mas também para limitar a atualização, para limitar o aumento das rendas. O acesso à habitação, essa é outra questão de grande preocupação, que é, hoje quem procura casa não consegue encontrar casa que consiga pagar. Esta é a realidade, com os baixos salários e com os preços absolutamente proibitivos que existem neste momento no nosso país. E aquilo que tem faltado ao longo de décadas é, de facto, uma intervenção pública, e uma intervenção pública neste sentido, do próprio governo disponibilizar habitação pública. E a capacidade financeira? Há capacidade financeira, naturalmente, para o fazer. É preciso que haja uma planificação, é preciso que haja um caminho a fazer nesse sentido. Agora, não podemos continuar aliás, o próprio Governo refere, no PRR há verbas, que referiu na altura da discussão do Orçamento de Estado que havia um saldo orçamental, mas há mais, que é, pode também, e é isso que nós defendemos, justiça fiscal, e que haja também uma tributação efetiva
Olhe, por exemplo, através de uma contribuição extraordinária sobre os lucros da banca, do setor energético, mas também da grande distribuição. Olhe, por exemplo, que se ponha fim ao regime dos residentes não habituais. Ou, por exemplo, também que se ponha fim às isenções fiscais, que significam milhões e milhões de euros que o Estado não tem de receita. E isso permitia ter disponibilidade, podia ter habitação pública dirigida a diversas camadas da população. Só para fecharmos, que promessa concreta quer deixar aqui aos portugueses para estas legislativas? Bom, da parte do PCP e da CDU assumimos o compromisso e o compromisso que assumimos é de facto na defesa dos interesses dos trabalhadores, dos reformados, dos jovens, do povo e nas diversas áreas, seja no que diz respeito a salários e pensões, na saúde, na habitação, no reforço da proteção social, é essa a perspectiva que temos, de combater as desigualdades, as injustiças, mas sobretudo de elevar as condições de vida do povo português, da nossa população. Tem sido sempre esse o nosso compromisso. Isso com provas dadas do nosso trabalho, mas também por aquilo que são os compromissos e as soluções que adiantamos. Que é uma força política, de facto, que dá essas garantias, que não tem duas caras, que não cria ilusões, dizendo que agora é que se vai fazer aquilo que não se fez e se poderia ter feito e não se fez porque não se quis, como o governo do Partido Socialista. Creio que ficou clara a mensagem de Paula Santos. Não temos dos interesses dos grupos económicos. Aquilo que nós pretendemos é elevar as condições de vida dos trabalhadores, dos reformados, dos jovens. Muito obrigada. Paula Santos, obrigada pela sua presença. Obrigado e boa noite. Boa noite.